Né? Gente, boa tarde para quem eu ainda não dei o boa tarde. Como nós chegamos bem cedo, nós já dialogamos, acho que com 99,9% dos colegas e das colegas. Nós vamos seguir a mesma linha de Rita, porque nós copiamos tudo que presta. Vamos lá. Eu sou Edileuza, coordenadora da Escola Municipal Santa Luzia do Lobato, onde a nossa atual gestora é a professora Jaciara Simas, né? E nós vamos apresentar o nosso... Pode ir passando, que é ritmo de Rita. O nosso plano de ação. Como vocês já perguntaram muito a professora Jacirema, né, então as justificativas são muito semelhantes, já que a GRE agrega os nossos dados, os dados das nossas unidades escolares, né? Então vocês vão poder acompanhar nos nossos dados o que foi refletido nos dados da GRE, né? A Santa Luzia é uma unidade escolar que existe desde 1985, tem 25 anos, né? Ela é relativamente nova, mas tem um trabalho muito bem recomendado desde sua criação, desde sua fundação. E as pessoas que passaram pela Santa Luzia deixaram um bom trabalho lá, e as que chegaram, como eu, no caso, né, e Jaci, nós seguimos uma linha de trabalho que nós encontramos na Santa Luzia. Então, é uma escola de estrutura muito simples, não é uma escola bonita, né? É uma escola com espaço que não foi criado, pensado para ser escola, mas é uma escola que transmite acolhimento, alegria, felicidade, né? É um espaço que a gente, apesar dos pesares, né, a gente sente prazer em estar lá. Então, a nossa taxa de alunos infrequentes não está uma taxa tão boa, tão positiva, né? Nós colocamos aqui para vocês a análise dos dados e nós destacamos que no mês de abril, por exemplo, foi a nossa maior taxa de frequência, né? E os alunos que mais faltaram foram os alunos do segundo ano. Nós percebemos isso. E os motivos foram todos esses que vocês já sabem. A escola de ensino fundamental 1, com crianças de 6 anos. Segundo ano, eles têm 7 anos. Então, eles dependem dos responsáveis levarem e trazerem. Eles não têm autonomia. Além de problemas familiares, de questões familiares, muitos adoeceram. Foi um período, esse primeiro semestre foi um período onde as crianças adoeceram muito. Então, a Santa Luzia, como as demais colegas, trabalham na perspectiva de indagar, de saber por que faltou. Um dia só que o aluno falte, o professor está perguntando, a escola está perguntando, a secretaria está perguntando. A gente que nós recebemos caiu como uma luva, maravilhosa, uma profissional assim que eu desejo que cada um de vocês, que ainda não receberam, porque eu sei que tem muitas escolas que estão felizes, como nós, né? Porque tem uma parceria. Ainda esperamos por 2 anos. É porque nós combinamos só falar de coisas boas, entendeu? Porque vocês já falaram de coisas ruins. Sem colocar inveja nas pessoas. É assim, ó, fala a tarde toda, dão voltas, na hora que a pessoa começa a falar. Não, inveja é pirraça. Fale aí, sem botar inveja. Não, eu estou desejando que você tenha uma gente como nós temos. Estou desejando coisa boa. Ela é ótima. Ela trouxe as propostas do programa, mas ela coadunou com o trabalho que a Santa Luzia sempre realizou, né? Então, quando nós não tínhamos agente da educação, era funcionário que era na casa do menino. Está errado? Está. Não é o ideal? Não é. Mas aí, como nós responderíamos aos poderes que cobram mais do que o que dão,
que a escola fez? Ah, ligou, telefonou, mandou bilhete, fez o que mais? As perguntas não são essas? Então, a nossa agente, ela casou perfeitamente, né, com a nossa proposta e ela desempenha divinamente o trabalho dela. Vamos orar, Thaís. Tá vendo aí, Mônica? O primeiro ano também teve uma taxa alta. E aí aqui está escrito tudo isso que eu disse para vocês, que acabou ocasionando numa melhoria da infrequência, né? Observem que quando chegou no mês de maio, o 5º ano, por exemplo, né, teve 100% de presença. No mês de maio, né? O 3º ano passou para 4%, que antes era 35%, e o 2º ano também melhorou. Vai passar. Bom, sobre a média de livros lidos também, são aquelas questões de interpretação, e nós interpretamos de acordo com as orientações da SMED. Quando a SMED disse que valia todos os livros, lido por professor, né, folheado por aluno, ele foi contabilizado. Então tem um período que a contagem foi feita de uma forma e tem outro período que a contagem foi feita de outra forma. Mas nós seguimos sempre as orientações da SMED, certo? O 3º ano foi o ano que revelou um desempenho menor de livros lidos no mês de março e abril. Mas foi porque a professora titular estava de licença maternidade. Então ela estava retornando de um período muito longo. E é sabido que depois de 6, 7 meses afastado, você precisa de um tempo para se adaptar a toda a nossa rotina de uma unidade escolar. Então ela é uma pessoa muito organizada, muito séria. Ela leva a sério o nosso projeto, que nós temos o PIO, que é o projeto institucional, né? Além da escola ter outras atividades que envolvem a leitura, nós mantemos o PIO, que começou lá com o Contadores de História. A gente mantém algumas ações dos contadores de história e depois nós institucionalizamos o PIO, que os alunos levam os livros para casa na sexta-feira. Se o primeiro pedagogo tiver reserva na sexta, ele envia na quinta-feira, e isso facilita a contagem de livros lidos. Tem uma imagem aí que é a folha do aluno. Cada aluno, cada vez que leva, é registrado. Esse trabalho é desenvolvido pelo professor. Nós orientamos, fornecemos os materiais, os recursos, e o professor otimiza. As sacolas foram compradas e confeccionadas pela equipe gestora, né, nos anos anteriores. Não entrou verba escolar. Esse ano também não, né, Jair? Pelo bazar, que a gente faz o ano todo. Quando faltou sacola, a gente comprou câmbio, né? Isso. Então, cada aluno tem a sua sacola, com o seu nome na sua sacola. Ele só leva na dele, né? E aí você fica criando situações para que esse aluno traga a sacola de volta, que as famílias acham bonitinha e às vezes levar para a praia, tá? Então a gente tem tudo isso, para feira, mas... Uma contribuição é de que esses livros que eles levam, previamente os professores já escolhem a quando trazer para ele, porque a biblioteca tem... Nós temos uma sala de leitura chamada Sandra Short, que foi uma homenagem à nossa ex-gestora, que vocês conhecem muito bem, né? Os mais velhos conhecem. E essa sala de leitura, ela está organizada com um acervo que também foi uma parceria com a Ferreira Costa. E aí tem livros que não são adequados para o nosso público, não é? Já que eles são do 1º ao 5º ano. Então, no início, alguns professores levavam eles e aí eles pegavam o livro inadequado. A gente ia lá e dizia, esse não deve, né? Esse não deve. Aí nós convencemos os professores a eles irem previamente à sala de leitura, dizer, essa estante aqui vocês podem ou levar para a sala de aula, e na sala de aula o aluno escolhe, porque cada professor tem a sua metodologia, né?
Então a gente não ingessa, o professor fica livre para conduzir o processo dele. Essa folha que você passou antes, Júcio, por favor, vocês estão vendo aí? Nós trouxemos a folha de uma aluna, que é a Andresa. Né? Cada professor tem o seu classificador, com o nome dos alunos, aí a proporção que eles vão levando, o professor anota. E no retorno, né, que é a segunda-feira, se for o dia que tiver uma maior carga horária de língua portuguesa, de leitura, parará, os alunos relatam o que leram. E aí a gente verifica se leu, se não leu, se nem mexeu, se nem abriu. Né? Então é um trabalho contínuo, um trabalho para todo sempre. E se o aluno não trouxer o livro, ele também não leva. Ele não leva na semana seguinte. Qual é a estratégia só essa que vocês usam para eles devolverem as sacolinhas, para eles devolverem os livros? É toda segunda-feira, no acolhimento. Qual é a estratégia além dessa? São várias. Não emprestar. São várias. Antes deles saírem de recesso, vocês vão ver uma foto aí, por favor, que eles estão no acolhimento. Nós fazemos o acolhimento todas as segundas-feiras, não é? Jesus já foi vice de lá, Celina já foi professora de lá, né? E nós fazemos um acolhimento numa área que é mais ou menos do tamanho dessa sala. É essa área, mas tem outra que eles estão enfileirados. E aí, enquanto as novas gestoras, né, estão fazendo toda a palestra, eu estou observando as sacolinhas no ombro. E na hora que a gestora me dá a palavra, eu falo para eles, olha, vai ter professor aqui que não vai ganhar um prêmio. Vai ter prêmio o professor que os alunos estão obedecendo. Aí ele não quer, aí ó, cada fila tem uma cor de sacola. Não dá para vocês verem, talvez? Né? Veja aí, Jússi, a outra da fileirinha. Aqui é a turma de Isamara, que é a turma do primeiro ano. Né? Mas tem outra turma que está com a sacola branca. E aí eu falo, olha, cadê a sacolinha? Porque é um trabalho diário. Tem alunos que guardam dentro da mochila. Eu falei, você tem que mostrar para o bairro que você gosta de ler. Você tem que fazer a propaganda da nossa escola. Menino bonito é menino que lê. E aí eles vão, no dia a dia, se empolgando. Eu disse que depois do recesso, eu ia mostrar o placar da turma que estava lendo mais. Eu falei, a professora que não vai ganhar o mínimo. Aqui, ó, aqueles estão com sacola branca, a outra tá azul. Deixa eu falar. Bora que eu estou saindo desse script de Rita. Estratégia tem também uma ação que é o aluno destaque. É. E aí é algo que eles almejam muito, porque antes era bimestre, a cada bimestre tinha os alunos de destaque de cada cor. E aí tem um critério de não passar de 3, né? Porque já deu até polêmica essa última agora. Mas como é trimestre, para cada trimestre, é um dos critérios também. O aluno de destaque tem que ler livros. Como é que você é um aluno de destaque sem ler livros? Né? Bom, a taxa de implementação da nossa rede, a nossa unidade escolar, ela é uma unidade escolar com uma característica que predomina seguir as orientações da Secretaria de Educação. É claro que tem um professor ou outro que discorda, mas eles acabam sendo convencidos pela unidade escolar. Então, nós sempre utilizamos os cadernos da nossa rede, né? Sempre otimizamos. Esse percentual aqui de 11% que vocês estão vendo aí, foi porque no ano anterior, a professora do primeiro ano pegou uma turma muito atípica, que é essa do segundo ano agora, e ela não tinha muitas habilidades para lidar com a turma. A turma é realmente danadinha, viu? Uma turma difícil, com alunos que nós encaminhamos, com especialistas e tudo, então a professora não dava conta, tudo vai pertinho. Aí precisou a diretora, o vice, todo mundo para a sala ajudar. Então, ela não conseguiu utilizar os cadernos da nossa rede, porque ela tinha que arrumar a cabeça dela e inventar situações para dominar a sala. Inclusive, ele nem rotina não tinha, de ficar sentado. Nós orientamos, você tem que criar uma rotina, você tem que seguir a sua rotina. Porque criança precisa de rotina. Não pode ser como eles querem. Resultado. Ela não conseguiu dar todos os cadernos no ano passado. Então, quando chegou esse ano, que eles estão no segundo ano,
Aí nós colocamos uma professora que já é mais velha, que já sabe lidar mais com essas adversidades e que por acaso é a vice, né? Então, são vários fatores que levaram a coordenação com a direção colocar essa professora nessa turma, porque essa turma precisa de ajuda, né? Aí esse ano, essa turma de segundo ano, ficou trabalhando com o do quarto bimestre do ano passado. Então é por isso que aqui no nosso gráfico nós estamos com esse percentual, porque ela só pode começar o desse ano quando ela concluir, porque ela percebeu que eles precisavam passar pelo do quarto bimestre, entende? Aí isso aí é o que eu falei para vocês. O programa, o plano, como diz Rita, né, determina que você diga qual é a pior turma. Então não é que o segundo ano seja a pior turma, não tem isso. Ela foi escolhida para o plano de ação prioritariamente por conta disso que eu acabei de relatar. É um grande desafio, na verdade. Exatamente. Bom, a causa do desvio, foi essa que eu falei, né? A contramedida, a análise do desempenho da turma, planejamento voltado para as fragilidades, oficinas com os conteúdos necessários, correção e devolução das tarefas. Isso é um grande desafio, as crianças fazerem o dever de casa. Vocês lidam com isso, né? É muito difícil, é muito complexo, né? Encaminhamento dos alunos que apresentam traços de necessidades especiais, diálogo com os pais sobre violência doméstica, porque esses alunos trouxeram ano passado, de forma muito forte, atitudes de violência. Insisto, essa turma é do turno vespertino, e eu não participei dessa reunião, porque eu trabalho na rede no turno matutino. Mas a escola só tem uma coordenadora por enquanto, sou eu. Graças a Deus que tem uma. E acompanha, e ajuda também no vespertino. E aí, a Santa Luzia tem essa ideia de unidade, de não importar qual é o turno, da gente se ajudar. Então, essa reunião de pais dessa turma foi uma reunião muito rica. Né? Foi uma reunião onde a diretora, com o vice e os professores puderam dialogar, ter aquela conversa assim, de pé de ouvido com os pais, cobrando dos pais o que cabe a eles. A escola estava dizendo o que estava oferecendo e cobrando dos pais o que eles precisavam fazer. E o resultado foi muito positivo. A turma já está com outras características, não é? Com outro olhar. Bom, muito obrigada. É o jeito. Ele sempre. Esse rapaz. E o nosso status da ação tá, ó, titirrâneo, tudo em dia. Tudo bem. No caso. Mas ela tem cada. Bom, boas práticas, nós fomos relatando as nossas boas práticas, que é o que as escolas de modo geral desenvolvem, né? A questão do boletim que Rita falou, as reuniões de pais, reuniões planejadas, reuniões com aula. Não precisam me enforcar, certo? Por que reunião com aula? Porque para as pessoas perceberem que é possível. que às vezes elas se acham que só tem um jeito. Por que é que a Santa Luzia, há muitos anos, adotou reunião de pais sem liberar alunos? Porque ficou evidente, como é evidente para quase todas as escolas, que os pais não vão e nem levam os meninos para a escola, né? Então, o que nós fizemos? Nós fazemos um calendário durante uma semana de reunião. Tal dia é a reunião do professor fulano, turma tal. Os especialistas ficam com os alunos e o professor com a equipe gestora vai lá. O professor já é orientado, porque nós fazemos uma pauta coletiva. Antes da reunião, a gente pede para cada professor escrever o que é que ele pretende abordar na reunião dele. Com as formações todas que nós recebemos das MED, né? Nós já aprendemos que não é interessante os pais serem convidados
para ouvirem problemas dos seus filhos, porque eles conhecem. Os pais precisam ser convidados para ouvir questões pedagógicas e para ouvir o que o seu filho tem de positivo, porque os professores conseguem ver muitas coisas positivas nos seus alunos, não é? Então, nós colhemos dos professores o que ele pretende falar, alinhamos e tornamos uma pauta única. E os professores mais novos, que vêm de uma cultura da educação no Brasil, que o pai é chamado para tomar sabão e não para... Eles acabam entrando nesse eixo porque a equipe participa. A equipe está lá para dar o apoio ao professor, né? O professor se sentir seguro e para ele não fugir do script, né? Porque senão aquele pai não volta mais. E aí ele é obrigado a entrar, alguns a gente pega na porta da escola. Quando ele vai levando o menino, pai, tem reunião hoje. Já fica aquela equipe ali pronta para pegar os fujões. E geralmente acontece nos primeiros horários por isso. Sempre, quando leva, 7h30. já não atrapalha, aí para voltar já não volta. Chamando o papelzinho dizendo, olha, vai ser 7h30 da manhã, a senhora não vai se prejudicar, a gente dá atestado para levar para o trabalho, não passa das 10 horas. Então você já avisa com antecedência, eles já avisam no trabalho, e alguns que tentam fugir a gente pega. Tem 100%. Tem uma equipe grande assim para não deixar o pai correr, entendeu? Eu estou falando sério, não é brincadeira não. E aí, 10 horas, a reunião já acabou. Os pais que têm, os alunos que precisam de um diálogo mais delicado, eles falam individualmente, para as questões não serem, as fragilidades não serem divulgadas, porque não é agradável, não é? Se nós não queremos que as nossas fragilidades sejam publicizadas, o outro também não vai gostar, né? E se por algum motivo o pai não comparecer, a gente faz uma segunda chamada, pegando o horário de acesso do professor. Então, depois, isso aqui, Tayane, que é a coordenadora que atualmente nos orienta, né? Nós não tínhamos entendido bem o que se queria nesse quadro aqui, ela explicou, e aí nós dizemos porque nós lidamos com muitos dados, mas a dinâmica da escola, na maioria das vezes, não permite que você analise esses dados como eles merecem ser analisados, não é? O coordenador está na escola, ele tem que atender a todas as demandas do coordenador. Então você tem a ser individualizado, né? Um dia tem a ser com 1, um dia tem a ser com 2, um dia tem a ser com 3. Então são raros os dias que o coordenador pode sentar e se debruçar nos dados que a coordenação constrói junto. Então quando o plano gerou esses gráficos, esses dados, isso ajudou a nossa leitura. Porque nós não tínhamos transformado as nossas informações em gráficos, como o nosso amigo Oscar muito bem faz, né? Nós não tínhamos feito isso. Foi o plano que deu para nós esses gráficos. Então, antes, a nossa fragilidade era uma análise precisa de dados, né? Depois, nós aumentamos essa análise e o benefício foi o fortalecimento de perceber e constatar que o resultado vem melhorando. Pronto. A questão Acabou. gráficos, né? Precisa não. Muito obrigada. Foi quase que CCC, peraí, tem um último slide. Não, tem porque também foi uma orientação da qual aprenda na próxima reunião falar menos. Não depende da gente. Vou pegar você assim. Isso aqui também nós não tínhamos entendido. Então nós tínhamos focado apenas nas questões pedagógicas. Depois, com a orientação da coordenadora, né, de Tayane, nós entendemos pontos relevantes da reunião, foram as descobertas das fragilidades pedagógicas de iniciativas e possibilitar a participação efetiva entre docentes, coordenação e gestão, porque essa análise foi feita por todos. Necessidade de apoio e encaminhamento, para vocês não pensarem que nós somos extraterrestres, né? A nossa unidade tem apoio total, né, de Tayane,
da coordenadora Mor, professora Jacirema Piedade, nossa coordenadora top, da nossa gerente Geisa, de todas as outras coordenadoras, porque se não tem isso, a gente tem uma necessidade de falar com o Jussi, falar com todo mundo aqui, né? Carências, olha as nossas carências, a Santa Luzia tem